Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Channelscast. E olha quem tá com a gente hoje. Deixa eu apresentar o cara rapidinho. Bizarro, tá? Ele tem 25 anos e já viajou o mundo inteiro graças ao YouTube. Ele aprendeu sobre inteligência artificial em Amsterdã antes de virar moda aqui no Brasil, antes mesmo de eu saber que dava para fazer alguma coisa com isso. Ele foi atleta da seleção de futebol americano. Começamos a empreender no digital mais ou menos na mesma época, através da mesma fraternidade, do mesmo ambiente. E ele já bateu 6,7 milhões de visualizações em um único dia com o canal Dark sem aparecer. Senhoras e senhores, Vicente Lanari, seja muito bem-vindo, bro. Obrigado, Cassiano. O prazer é meu estar aqui e vamos dar informação aí para todo mundo, colaborar e fazer isso aqui ser divertido. Vamos que vamos, tá falando de onde? Nova York, hoje é Ithaca, New York, no norte aqui, perto de Toronto, de Niagara Falls. Maneiro. E como é que tu foi parar aí? O que tu tá fazendo aí? Bom, eu voltei de Amsterdã em abril aí para o Rio de Janeiro. Tava meio estagnado, assim, na minha mente mesmo. Eu gosto muito de morar no Rio, mas eu também prefiro me isolar das distrações que eu tenho aí no Rio de Janeiro. E eu fui parar aqui porque meu irmão estuda aqui perto. Eu vim morar com ele por um tempo. Vamos ver aonde eu vou aqui para frente, mas até dezembro eu acho que eu tô aqui. Maneiro. E tu tá agora, então, aí no estado de Nova York. Antes tu tava em Amsterdã, né? Conta um pouco também dessa experiência aí, até porque geralmente o brasileiro, quando quer começar a ganhar mais dinheiro em dólar, em euro, quer ir para fora, quer geralmente ir para Paris, para Barcelona, para Amsterdã também é um grande sonho, né? Amsterdã, cara, era um sonho meu ir pra Holanda, assim. Eu gosto muito, quer dizer, eu gostei muito de ficar lá, mas desde que eu tinha o meu passaporte europeu, eu tirei aí uns 2 anos atrás, eu queria ir pra Europa e rodar um pouco, e aí eu fui recomendado por um amigo meu. Um abraço aí, Pedro Castro, amigo meu da XP, me recomendou esse curso de ciência de dados para entender programação, machine learning, AI. E ele tinha no Rio de Janeiro, a alguns passos da praia de Ipanema, e eu decidi não estudar tão perto da tentação assim. Eles tinham uma filial em Amsterdã, e eu fui acabar lá em janeiro desse ano. Eu passei 3 meses lá num curso de programação integral, de manhã até de noite. A gente programava, foi desde o básico até. Eu acabei fazendo um programa para prever resultados de jogos e colaborar com a aposta esportiva. Foi bem legal, apresentei lá para bastante gente lá em Amsterdã. E foi uma experiência incrível, assim. Eu acho Amsterdã um lugar maravilhoso. Eu acabei visitando Paris, Londres, mas só de poder morar fora, assim, e ter essa experiência já foi algo incrível. Eu não sei qual foi o gatilho que eu tive para acabar escolhendo Amsterdã. Eles tinham um monte de filiais, mas foi onde eu parei. Eu acho que Deus tinha um plano, e foi um plano muito bom. Eu cheguei aí a fazer muitas coisas maneiras lá. Eu aprendi muita coisa e tenho implementado bastante coisa de inteligência artificial no meu negócio hoje em dia. Foi uma experiência muito maneira. Que maneiro. Cara, então até dá um pouquinho de nervoso eu falar de AI contigo assim, né? Até porque eu falo bastante no Instagram que hoje eu me considero, cara, sendo bem modesto, eu acho que eu sou um dos brasileiros que mais entende do chat GPT. Por quê? Porque eu fico o dia inteiro no GPT, fico estudando muito a galera da gringa, tento comprar cursos de GPT no Brasil, não acho nada bom, né? Já gastei, esses dias eu gastei mais um de 300 pila que tava na Black, mais um de 500 e é só coisa básica. Então, tô toda hora usando o GPT para automatizar ali nossos roteiros, melhorar processo, até para usar de consultoria na nossa empresa. Mas o mais legal é que, tipo assim, ó, o meu conhecimento eu só peguei no YouTube. Hoje, assim, alguém que estudou sobre AI em Amsterdã, direto na fonte, com viés, assim, com um pensamento, experiência de programador, cara. O que que dá para fazer com AI que a gente ainda não sabe? O que você quer fazer? Dá para fazer de tudo. Sinceramente, assim, eu não acho que é medo, mas é aquela coisa de, tipo, você olhar e falar: "O que que não dá para fazer?". Porque hoje em dia o que você precisa para desenvolver esses programas são bases de dados, né, e hoje em dia tem dados de quase tudo. Então, eu acho que você mesmo já comentou sobre usar o ChatGPT como, às vezes, como passar o seu treino, como passar a sua dieta.
Então, tipo, o que que a gente não consegue fazer? Eu acho que dá para fazer tudo. Se você investe um tempo pesquisando, não precisa saber programar, porque a gente tem ferramentas aí, o ChatGPT. Eu gosto muito do Bard, do Google. Ele tem integração com ferramenta de busca do Google, né? Se você sabe pesquisar e você sabe usar os prompts direito, assim, você faz o que você quiser, né? Ainda mais pra gente que é do YouTube aí, você faz o que você quiser. Maneiro. Diz alguma coisa que tu usa no dia a dia, assim, que daqui a pouco a galera não tenha se ligado. Por exemplo, eu acho que o que eu faço geralmente ele é muito chato, né? Até eu estava comentando que a última conversa que eu tenho aqui com o GPT foi se vale a pena abrir uma conta na Estônia ou não. Então, eu ia pagar uma consultoria para um estoniano, para um contador, para me explicar como é que funciona o sistema contábil tributário lá, e o GPT meio que economizou muito dinheiro, muito tempo e até o esforço de ir lá e atrás do estoniano para me ensinar, né? Então, o GPT eu faço coisas um pouco mais chatas que não são tão sexys para quem está começando. Mas eu acho que a coisa mais legal que eu tenho aqui, cara, é um prompt que eu alimentei já com canais de curiosidade que hoje eu trabalho principalmente com curiosidade. Então, eu tenho um banco de dados de mais de 80 canais do mundo inteiro, acho que uns 20% brasileiro, o resto tudo em inglês ou espanhol, e meio que o GPT conseguiu ler os melhores roteiros e hoje eu consigo fazer um roteiro só com o prompt está todo alimentado, mas eu troco só a headline, né? Então ponho, beleza, agora faça um vídeo sobre dieta do ovo, 5 benefícios de comer ovo na dieta. Sei lá, alguma coisa assim, eu dou um enter, ele já vem com o roteiro todo pronto, com uma headline mais otimizada, ele já vem com o gancho, já vem com a CTA para compra, já vem com CTA para seguir, encerramento do vídeo. Então, tudo otimizado realmente para retenção e nos minutos que eu já dei também, que eu gosto de fazer meus canais ali, que é entre perto dos 18 e 20 minutos, né? Então, eu acho que a coisa mais legal que eu tenho hoje, que a galera gostaria de ter também, é um roteiro automático em um enter. Diz alguma outra coisa maneira que tu tem aí, que tu já tenha programado para a galera ver que é possível. Estudo de nicho, eu acho que é um negócio do dia a dia, assim, que eu tenho usado muito, que quando eu parti para a área do serviço no YouTube, de prestar esses serviços para outras pessoas que estão aí tentando viralizar os canais, eu comecei a trabalhar com muitos nichos que eu não conhecia. Então, usar as ferramentas, como eu disse aí, o Bard eu acho ótimo, para pesquisar tanto o YouTube, tipo, os vídeos que funcionam naquele nicho, as palavras-chave, etc., mas também pesquisar literalmente sobre os nuances do nicho, né? Tipo, além de eu aprender bastante, são coisas que eu preciso saber, né? Para poder fazer um trabalho certo, eu preciso saber disso. E antigamente eu acho que demoraria muito mais para eu pesquisar tudo isso e eu aprender essas coisas. Hoje em dia tá tudo na nossa. O ChatGPT tem aplicativo, dá para você usar no celular e você já aprende muito sobre assuntos que você nem imaginaria saber, né? Então, eu acho que a pesquisa de nicho é um ótimo, assim, né? E além dos que a gente já recomenda, que vocês recomendavam, né? O vidIQ, o TubeBuddy, que são inteligências artificiais mais direcionadas para o YouTube, são também coisas que eu uso direto, para medir força de título, né? Força de pesquisa. Eu acho que são ferramentas maravilhosas aí. Maneiro. Ô, Vicente, então a gente já começou num papo um pouco mais avançado, né? Até porque o pessoal tem muito interesse em conhecer mais sobre AI e realmente até ter esse contato com alguém que já tem um pouco mais de experiência no YouTube. Mas vamos voltar lá do início. Quem que era o Vicente antes do YouTube? O que que tu fazia antes? Bom, eu estava nos anos aí antes de eu entrar no YouTube, eu morava aqui nos Estados Unidos, eu morava em Saint Paul, Minnesota. Eu vim fazer ensino médio aqui porque eu jogava futebol americano. Eu entrei aqui no ano sophomore year, primeiro ano do ensino médio, para jogar. Eu era atleta desde menor. E quando eu estava no Rio de Janeiro em 2016, assim, eu machuquei a mão e eu parei de jogar. Eu não tive mais, eu perdi as minhas chances de bolsa numa faculdade por esporte. Uma coisa que eu perdi que me fazia muita falta era o competitivo, assim, a questão de poder ter uma competição livre aí. O futebol americano me dava semanalmente os jogos, né? Toda a energia de que a gente botava naquele jogo. E foi aqui que eu virei para os negócios. Eu tive uma loja com um amigo meu, deu até um pouco certo. Eu tirei um dinheiro, entrei na faculdade pesquisando o digital. Eu tentei dropshipping, eu tentei marketing de afiliados. E aí, em 2019, eu volto para o Brasil e 2020 eu entro na fraternidade Sub-25 do Ryan,
que foi onde eu te conheci, né, foi onde eu comecei a pensar no YouTube como futuro. E aí, quando a gente trocou uma ideia melhor, eu entrei no Uplevel, foi quando virou, assim, a chave pra mim que, tipo, como você sabe, eu nunca botei a cara, assim, eu Hum. nunca gravei vídeo nenhum, meus canais são todos dark, e não era uma coisa que eu tinha vontade de fazer na época, e acabou que eu me identifiquei, tipo: "Ah, eu não preciso nem botar a cara, eu posso só trabalhar, botar esforço e fazer o que tem que ser feito e eu vou tirar um resultado disso aí". Então, eu cheguei no YouTube por, vamos dizer, uma coincidência, entre aspas, né, que o futebol americano me levou a conhecer o Ryan em 2015 ou 14, e aí eu entrei na fraternidade do Ryan sem ter um negócio ainda, eu tinha um dinheiro separado, eu acabei entrando por confiar no cara e por saber que tinha gente foda lá dentro. E nesse turbilhão aí de coincidências, acabei te conhecendo e o resto foi história. Aí eu criei meu primeiro canal Dark em 2020 e 2 meses, eu acho que foram 2 meses, 3 meses depois, eu bati 6 milhões de views em um dia, que foi 6,7 milhões. Isso com 3 milhões, com 3 meses só? No 3 meses. terceiro bateu 6 milhões? Eu vou até checar aqui para você. Que isso, cara? Quando tu falou, eu pensei, mais experiente, mais tempo, fica mais normal. Mas, caralho, 3 meses bateu quase 7 milhões em um dia, cara. Que Eu doideira, isso eu não comecei o sabia. canal dia 3 de março e dia, não, foi um pouco mais. Dia 25 de outubro eu bati 6 milhões, então foram Caralho, do 6 meses, né? 6 meses. 6 meses. Porra, No canal de futebol, foi a primeira o primeiro canal que eu vi que, pô, pode dar certo, né, pode dar certo. E aí foi pra frente, né, foi o primeiro sinal pra mim que eu podia fazer isso dar certo. Teve seus altos e baixos, minha história no YouTube, como todo mundo, mas, a gente continua aqui. Hoje em dia eu posso estar em Nova York, em Amsterdã, em Paris e Londres no mesmo ano. Foi uma bênção. caralho, que maneiro. Cara, a galera do Uplevel tem essa história também, né? Porque o Uplevel, na época, até tava comentando. Tu conhece o Arthur Sperandio, né? Sim. O Arthur, a gente tá trocando bastante ideia agora também, ele vai vir num próximo Channels Cast. Cara, na época do Uplevel, era um pouco mais demorado da gente monetizar, né? Então, a minha expectativa antes era 3 meses, né? Então, galera, não esperem nada no primeiro e no segundo mês, daqui a pouco no terceiro vai estourar, se não for no terceiro, era no quarto. Isso 2 anos atrás, né? Aí, ano passado eu já tava muito mais rápido, agora com AI tem cara monetizando em 6 dias, 15 dias, tipo, tá fácil no nível que a gente olha hoje, tipo, chega a ser retardado de tão fácil, né? Mas antigamente era um pouco mais difícil. Não, para pensar, o mais difícil era 2 meses a mais, né? E, tipo, tinha que trabalhar. Hoje em dia, Koiai quase não trabalha. Então era meio que continuava sendo fácil, mas não tão barbada que nem hoje. Só que o legal da galera do Uplevel, assim, vendo às vezes 1 ano, 2 anos de diferença de quem está começando, é essa maturidade da gente conseguir respeitar mais os altos e baixos do YouTube, começar a pensar em outras fontes de renda que vêm do próprio canal. Daqui a pouco tu pega o teu canal principal e tu cresce outros, ou daqui a pouco tu usa o resultado do teu canal para fazer serviço, vender serviço, que nem tu está fazendo, que nem eu fiz também, né? A gente, inclusive, um dos poucos consultores de YouTube que eu conheço, além de mim, é tu, né? E quero falar um pouco disso também contigo, do B2B e tal. Então, essa maturidade vai nos deixando mais forte para ganhar ainda mais dinheiro e ter muito mais segurança, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, assim, da questão do tempo. Como é que tu vê, assim, sei lá, o Vicente de ano em ano no YouTube? O que foi mudando nesse tempo em questão de maturidade, de novas fontes de renda? Como é que foi isso para ti? Bom, como eu disse aí, o primeiro canal que eu fiz era de futebol. Futebol foi, eu comecei por uma paixão mesmo, assim, o futebol americano. Eu fui jogador e eu fui técnico por um tempo e eu perdi um pouco da paixão, sabe, eu vejo o futebol americano de uma forma muito analítica, e o futebol foi sempre uma paixão dentro de mim. E quando eu morei muito tempo nos Estados Unidos, foi algo que eu não me conectei por muitos anos. Então, quando eu comecei, o meu objetivo era mais, tipo: "Cara, eu vou fazer um canal sobre coisas que eu gosto e fazer um dinheiro com futebol e tal". E eu pude fazer coisas maneiras com isso. Eu gravei dentro do estádio do PSG. Esse ano, eu fui o PSG e Bayern na Champions League. Eu fui Manchester City e Tottenham lá em Londres. Então, assim, tipo, essa parte
do Vicente 2 anos, 3 anos atrás tá muito feliz, assim, de eu ter conseguido, tipo, realmente no nicho do futebol eu consegui fazer coisas bem legais, mas hoje em dia eu vejo o YouTube mais de business do que de liberdade, assim, tipo, levar um pouco mais a sério o lado de business e, como você disse, entrar no lado da consultoria, que eu acho maravilhoso, poder trabalhar com empresas, com indivíduos aí que querem crescer. E foi uma maneira que eu encontrei também de tirar uma renda em dólar. Eu acho que foram fases, assim, da minha vida, né, no YouTube. Tipo, ano passado eu estava tentando mais expandir o número de canais. E não deu muito certo. Foi algo que eu não aguentei o volume de o que eu tinha que tentar de contratação e errar. E aí eu tomei um strike no meu maior canal, que foi meio chato. Então, essa parte do serviço, eu trouxe uma estabilidade, trouxe mais seriedade, né? Porque agora eu não posso dar muito de maluco e fazer milhões de testes, assim, eu preciso acertar, né? Porque não é o meu canal, o canal dos clientes. Mas traz uma segurança também pra gente, né? Tipo, é uma renda mais garantida e é uma renda mais dolarizada, né? Então, eu acho que as minhas fases foram de criador e paixão aí pelo futebol, pelo Flamengo, até agora eu pensando em projetos maiores e de business mesmo, e passar um pouco da liberdade que eu ganho e entrar mais em criar um business sustentável mesmo, uma coisa mais robusta e mais que faz mais diferença, né? Porque a única coisa que eu sentia falta nos canais darks é isso de não eu não estar fazendo diferença, tipo, para outras pessoas, né? Eu gosto de contratar brasileiros, eu gosto de dar liberdade para pessoas brasileiras. Eu acho que o povo brasileiro trabalha muito bem e recebe muito mal. Então eu acho maneiro assim a gente poder trabalhar para pessoas, né, para o B2B, ajudar os businesses a crescerem, mas ao mesmo tempo poder ajudar a gente da base a subir e crescer na vida. Maneiro. E como é que foi a sensação de dar a tua primeira consultoria, assim, internacional? Eu lembro que, por exemplo, o meu primeiro cliente foi o Ryan, né? Então, eu lembro que eu já estava com os canais Dark, eu ajudava lá no grupo dele, e do nada ele falou, ô Cassiano, quanto é que tu me cobra numa mentoria? Aí a primeira reação nossa é, cara, não precisa cobrar, quero fazer de graça, não sei o quê. Daí o primeiro tapa que o Ryan me deu, na verdade foi o segundo tapa, né? O primeiro tapa foi que ele falou que eu ganhava pouco, na época que eu já estava ganhando, sei lá, uns 6 mil reais, ele falou, meu, 6 mil reais ainda para quem empreende no online é pobre. Eu fiquei meio doído, assim, cara, como assim tal? Porque mudou minha vida, eu fiquei realmente sentido, né? Mas aquilo ali, da forma do Raya de ensinar, que é um pouquinho escrota, mas realmente vai mudando o cara, se o cara é resistente, foi um conselho muito bom para mim. Até porque, inclusive, eu quero falar contigo daqui a pouco sobre o mastermind do Ryan, como é que era aquela questão da ambientação no início, porque era muito louco pra gente, né? Tu entra num grupo, tem guri de 20 anos ganhando 200 mil por mês. Para mim, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né? Aí, o segundo tapa que o Ryan me deu foi isso. Ele me cobrou uma mentoria. Cara, quanto é que tu quer? Quanto tu me cobra para dar uma mentoria? Eu queria fazer de graça. Ele falou, meu, nunca mais na vida dá uma mentoria de graça, porque teu conteúdo vale muito, ou tu já tem muito resultado, tu começa a cobrar quanto tu vale. Ele me deu um chacoalhão, deu beleza, 1.000 reais. Na época foi 1.000 reais para mim, era muito dinheiro, assim, parando para pensar, no YouTube já não era mais tanto, né? No YouTube, 1.000 reais já tá fazendo isso por dia. Só que eu pensei, cara, mas é 1.000 reais para a pessoa falar comigo, cara? Como assim? Tem como fazer isso? Depois eu fui começando a ver com o tempo, né? A gente vai vendo, cara, mas realmente 1.000 reais pelo que eu ensino é muito barato. Agora é 2.000, 3.000, a gente vai crescendo. Daqui a pouco, contratos aí de seis dígitos, não, né? Eu cheguei a bater um de 6 dígitos anual, mas eram contratos trimestrais de múltiplos 5. Então, com o tempo, a gente vai vendo que esse conhecimento vale. Mas eu queria te perguntar como é que foi esse teu primeiro frio na barriga, assim, de ir lá e fazer um pitch, aquela questão de sair do canal Dark, né, da gente ser um criador, para ir para um empresário fazendo comercial e tomando não, toma não de novo, vai lá e tu vende, porra, vendi, depois tu entrega resultado. Como é que foi tua primeira experiência com consultoria gringa? Eu consegui o primeiro cara que eu passei consultoria foi num grupo de networking aqui americano. Ele tinha 2 canais que ele queria que eu desse uma olhada, era um dark de, se eu não me engano, o nicho era meio infantil, assim, desenho, essas coisas, e ele tinha uma página de um business dele que era um arcade, né, eu esqueci o nome em português, mas um arcadezinho, assim, de jogo manual, basquetezinho, ticket e tal. Fliperama. Isso, fliperama, obrigado. Maneiro, maneiro. E aí eu fiz consultorias que foram fixas, mas tipo, eu não prestei serviço mensal para ele.
Mas ele, no início, ele queria que eu criasse um time para ele operar sem ter que fazer a edição, sem ter que fazer todas essas coisas. Ele queria que eu arranjasse um time para ele no Brasil, para ele conseguir pagar um pouco mais barato do que aqui nos Estados Unidos, no editor, essas coisas. E depois de muito tempo pesquisando, ele não estava conseguindo acertar na contratação. Falei, beleza, esquece essa parte, vamos. Eu vou te passar aqui o que você tem que fazer de verdade, aqui, o que você tem que fazer para crescer esses canais e criar essa rede de monetização. E aí, para frente, você decide se você quer contratar, se você quer me contratar, se você quer contratar outras pessoas, enfim. Então, foi um processo, tipo, bem duvidoso, assim. Eu passei 2, 3 semanas mandando mensagem sem saber quanto que ele ia me pagar, porque eu não sabia quantas pessoas eu ia contratar para ele. E no fim eu acabei fechando um contrato fixo, eu passei 2 consultorias, para cada canal dele, e foi bem legal, assim. Eu vi que dava para, com o conhecimento que eu ganhei nesse tempo aí de YouTube, eu conseguiria fazer trabalhos tanto curto prazo quanto contratos duradouros aí, sem ter que investir eu mesmo numa equipe, investir talvez, enfim, é muita coisa. Se você começa a controlar vários canais, você tem que ter uma equipe robusta, né? Então, eu podia fazer esse serviço sem ter que entrar em 20 nichos diferentes, sem ter que, enfim, crescer muito rápido. Então, foi uma escala bem legal aí. Que maneiro. E hoje tu continua dando consultoria, né? Continuo. Um dos Diz, motivos de eu estar aqui. diz um dos desafios, assim, mais, cara, peguei essa empresa aqui, uma empresa muito grande, tipo, qual foi o desafio mais satisfatório até hoje? Seja realmente de uma grande equipe, um grande projeto, algo que tu pensou que não fosse virar, mas conseguiu virar? Bom, empresa muito grande eu ainda não trabalhei. Eu trabalho mais com coach, galera que vive do digital, mas o business dele em si não é o YouTube, né? Eles ganham dinheiro com produtos, essas coisas, mas eles têm que usar o YouTube para crescer o orgânico, né? Então, eu acho que o maior desafio foram alguns nichos que eu não fazia ideia nem se daria certo, entendeu? Tipo, os números estavam lá para eles, ele vendia já os produtos, ele me provou que o produto dele era validado, mas eu não sabia como enfrentar isso. Por exemplo, um nicho, aliás, um abraço aí para Simone do nosso grupo aí do Channels. Simone Ferrarino? Isso, Dali, a mentora da galera aí de Teta Healing. isso. E o cara era do mesmo nicho, mais ou menos, de Ho'oponopono e Reiki, terapia holística. E eu falava, cara, como que eu vou fazer conteúdo para esse cara viralizar, entendeu? Tipo, não é que eu não achava que dava para viralizar, eu só não sabia como, entendeu? Eu não tinha consumido ainda, eu não sabia muito do que era, como funcionava. E aí a inteligência artificial me ajudou muito a estudar isso daí, a aprofundar e buscar vídeos e canais. E no final deu um pouco certo, assim, não foi o meu melhor trabalho, não foi o meu pior trabalho, mas foi um desafio legal, assim, de eu ter que aprender na correria. Eu já tinha assinado o cara, tive que aprender na correria, e foi um trabalho maneiro de fazer. Maneiro. Ô Vicente, qual foi tua virada de chave assim no início, ali antes de tu monetizar teu canal? Tipo, qual que foi o insight, a dica, uma única coisa que tu viu que, cara, isso que fez toda a diferença pra mim, principalmente no início? Eu acho que o básico, cara, focar no CTR na retenção. A primeira coisa que eu. Porque no YouTube eu pensava muito em busca, em termos de busca, de SEO, e quando eu comecei a focar mais em viralização do que em pesquisa, foi quando virou a chave, assim. Quando eu foquei principalmente no CTR, foi quando as coisas mudaram, assim, no meu canal, no primeiro canal. Maneiro. O que que é uma CTR boa pra ti hoje em dia? Quanto é que tu mira? Depende do nicho, né? Mas no meu canal de futebol, 15, 17% seria ótimo, assim, né? Tipo, muito bom, o vídeo deu certo. Mas dependendo do nicho, assim, 10% eu acho bem, tipo, acertou, sabe? Não é um vídeo que vai mudar a sua vida, mas você acertou, assim. Maneiro. Eu lembro do insight, cara, do CTR, né? São coisas muito básicas assim hoje, só que a gente demorou muito para descobrir.
E quando eu tava fazendo análise, eu também tava com um monte de canal na época, né? Eu não conseguia ficar tão parado. Inclusive, vamos falar daqui a pouco do livro lá que tu não gosta. Vai ser uma polêmica massa. Mas depois que eu comecei a ver os canais, eu entendi que o CTR era realmente o ponto de alavancagem. Cara, eu lembro que eu acho que foi 2020, 21. Eu era o cara mais chato do mundo falando de CTR. Eu falava todo dia, de uma forma doentia, galera, é CTR, CTR, tem que focar em capa, porque ninguém falava, né? E depois a gente começou a validar que capa era o bicho, assim, era a parada que virava o jogo. E aí, quando eu fui lá pro o primeiro evento que eu fui nos Estados Unidos, né? Esse ano foi em Dallas, mas eu fui, era Los Angeles na época. Aí eu vi o Mister Beast, né? A palestra do Mister Beast, cara, 80% da palestra foi sobre CTR. Aí eu fiquei louco, cara. Eu falei, gurizada, o Mister Beast falou de CTR, esse é o segredo, então esquece todo o resto. E hoje até parte da minha filosofia é que vídeo em si não importa, né? Para canal Dark não importa, para canal autoridade é um pouco diferente, mas o cara que foca na CTR realmente faz a diferença aí. Dá umas dicas de CTR pra galera aí, pensa umas 3 dicas para mudar o jogo da CTR da galera. Vamos lá, na thumb, analisa não a thumb em si, mas os fatores em comum que as thumbs de sucesso têm. Então, pega 3, 4, 5 vídeos que deram muito certo no assunto que você quer fazer e não fica de olho na thumb em si, porque todas as thumbs vão ser boas. Eu gosto de olhar os fatores em comum que essas thumbs têm, as cores que os caras usaram, qual o tamanho de fonte, se ele escreve ou não na thumb, o que ele bota em evidência na thumb. O primeiro canal que eu fiz uma análise funda assim foi o de futebol. Cara, eu esqueci o nome, mas era um dos canais maiores aí de futebol. E ele tinha uma fonte muito destacada. Era uma fonte muito diferente dos outros canais. Eu fui perceber que a maioria dos canais usavam a mesma cor de fonte que ele. Não usavam a mesma fonte para não copiar o estilo do cara, mas as cores da fonte, o posicionamento da fonte era o mesmo. Aí foi Branco e aí que eu. amarelo ou outra cor? Oi? Branco e amarelo ou outra cor diferente? Branco e amarelo com Clássica, né? o background atrás das letras, às vezes em vermelho, botava um retângulo vermelho, às vezes, as coisas para destacar o texto. Então foi uma das primeiras coisas que eu olhei, assim. Um dos trabalhos que eu fiz para canal Autoridade, a galera que usa a foto do carro, ou você na frente do carro, ou você vendo o carro de baixo, assim. São umas thumbs específicas que eu gosto de olhar o que elas têm em comum, para você saber o que você tem que usar. E não necessariamente, tipo, o que faz ela uma thumb boa, mas o que faz delas uma thumb de sucesso em comum com as outras. Porque um canal grande sempre vai ter a vantagem, né, de ter mais seguidores e ter, enfim, mais notoriedade que o seu. Então, para você explodir, eu acho que os detalhes de usar esses detalhes em comum aí uma coisa muito boa. No título, eu acho que é o mais simples possível, assim, palavras-chaves no título, saber como usar caps lock também, dependendo do nicho, a galera usa o título em caps lock, não usa o título em caps lock, e as palavras-chaves que você tem que usar. E a descrição, talvez. A terceira aí, se você é muito bom de SEO, talvez faça uma diferença. Eu, sinceramente, não sou o melhor de descrição, de palavra-chave na descrição, mas eu acho que tem gente que faz diferença. Assim, os caras que têm uns canais com a descrição muito boa, talvez faça uma diferença aí no CTR. Maneiro. Ô Vicente, tu comentou aí de então 2 fases da tua vida, né? A fase de criador ali que tu começou a ganhar dinheiro, daí ficou deslumbrado. Aquele início também, né? Que vem o dinheiro, a gente começa a curtir e depois entra num momento assim de mais seriedade, que a gente começa a ver que, cara, isso aqui a gente consegue gerar mais impacto para o mundo, para outras pessoas, a gente leva mais a sério, porque não é mais sobre a gente e sobre os outros. Eu queria perguntar como é que era a tua rotina, então, quando tu começou a ganhar dinheiro no YouTube, como é que era o Vicente naquela época, como é que tu equilibrava ali o trabalho com a vida, quais eram os teus lazeres, e hoje como é que é a tua rotina, se tu tá trabalhando mais, tá trabalhando menos, e o que tu tá fazendo hoje, assim, tipo um paralelo entre o Vicente desfrute e o Vicente plantando para o mais longo prazo ainda. Quando eu comecei, eu tinha a vantagem de estar, ou desvantagem, enfim, não quero ser insensível, mas era a vantagem de estar na pandemia, assim. Então, não tinha nada para fazer, né? Eu não tinha literalmente nada para. Eu não saía de casa, a gente estava morando ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então eu tinha muito tempo para focar e fazer.
estudar, fazer testes e tal. E era muito focado na parte dos vídeos mesmo e do CTR, eu focava na parte do criador. Os meus hobbies, assim, eu era técnico de futebol americano, eu fui aí técnico de 2020, fim de 2019, 2020, até ano passado, e foi maravilhoso, assim, eu sou muito, muito fã aí, shout out aí pro meu chefe Patrick e o Bruno Barandas. Foram fases maneiríssimas da minha vida, eu fui campeão nacional, eu consegui ajudar uma galera, a gente trabalhava com crianças, a gente fez trabalhos aí na Rocinha, no Rio de Janeiro, foi bem maneiro. E aí quando eu comecei a viajar, depois foi ali no pro final da pandemia, eu fui ao México, eu vim para cá, e aí depois eu fui a Amsterdã. E aí minha rotina começou a ficar mais a pesquisar o meu estudo virou o lado do business, que eu não tinha conhecimento algum, né, tipo, a gente um dos, vamos dizer, problemas aí de entrar no YouTube e começar a fazer dinheiro, é que você não é empresário, né, você é criador de conteúdo. Então, todo lado, tipo, eu demorei muito para achar um contador, eu fiz inúmeras merdas com imposto, tipo, foi aprender esse lado aí, estudar esse lado, aí entrar em grupos diferentes que saíam, tipo, da criação de conteúdo para mais a galera dona de negócio, as pessoas que sabem, usar as leis de taxação. Você falou aí de abrir conta na Bulgária, foi uma coisa que eu estudei muito de, tipo, aonde que eu devo ter meu dinheiro, como que eu movo meu dinheiro de um lado para o outro. Hoje em dia eu não sou mais técnico, né, eu um dos meus hobbies hoje em dia é fazer exercício, é ler, foi uma coisa que demorou também para eu pegar. Eu vou falar a verdade aqui, eu até os 22 anos, eu acho que eu tinha lido 2 livros na minha vida, e por obrigação da escola. Foi recentemente que eu comecei a ter mais paciência de sentar e ler. Então acho que eu sou um cara, eu não vou dizer mais calmo, porque como eu te disse antes, eu estou frenético nas coisas que eu tenho que fazer, mas eu sou mais calmo nos meus hobbies, assim, tenho um pouquinho mais de paciência para equilibrar as coisas e tentar estudar o que eu preciso estudar. Aprender a contratar foi uma coisa que demorou para fazer, aprender a lidar com dinheiro foi uma coisa que demorou para fazer, porque eu gastei bastante dinheiro aí quando eu comecei a fazer. Então, eu acho que hoje em dia a grande diferença é que eu penso hoje em dia mais como um cara de negócios e menos como um criador de conteúdo, assim. Eu tento, tudo bem, eu sou muito jovem ainda, né, mas eu tenho que tentar pensar nos 5, 10 anos e não, tipo, onde eu vou viajar mês que vem, né? Tipo, largar um pouco o deslumbre da liberdade que te bate de cara, assim, né, quando você começa, e pensar, tipo, como eu vou crescer, porque eu ainda tenho, pô, sei lá, 60 anos de vida. Tem muita coisa ainda a se fazer, né. Então, pensar um pouco mais para frente, um pensamento mais perene, mais consistente. Vamos começar então a falar sobre livros, né, que é algo que a gente gosta bastante, eu sei que o pessoal gosta bastante aqui também. A única coisa. Cara, a única coisa, eu eu gosto do conceito de focar, e eu bato palmas para quem consegue, porque eu não consigo. E eu acho que, pô, se você uma pessoa, tipo, hiper especializada, que quer estudar muito e fazer uma coisa muito, muito bem da vida, eu acho você foda se você é esse cara, mas não sou eu. E aí eu gosto de citar bastante um livro que eu comentei contigo, o Range, é um livro sobre o efeito da hiperespecialização ou o contrário, né, o cara eles chamam de broad, as suas experiências, mais abrangentes, talvez serem melhores do que uma hiperexperiência mais vertical, né, tipo, você ter anos e anos de experiência em um assunto, ou você ter muita experiência em vários assuntos. Quer dizer, menos experiência, mas em mais assuntos. E alguns exemplos aí, o Van Gogh é um cara que não foi pintor a vida inteira, ele foi um cara que fez muitas coisas, talvez alguns argumentam que os problemas psicológicos dele, mas enfim, não é isso que eu tô para falar aqui. É um cara que mudou o mundo no fim da vida, sabe? E foi
uma trajetória quase que completamente inesperada. Ele cita no livro o Tiger Woods, que é o exemplo máximo da hiperespecialização. Ele começou a treinar golfe com 3, 4 anos e virou o melhor golfista do mundo. Mas o ponto principal é que o mundo que a gente vive não é golfe. Golfe tem umas regras fixas, certo? As regras do golfe são fixas e elas são quase imutáveis, né? Um jogo de centenas de anos. Mas quando a gente entra pro mundo da vida real, ele chama de wicked world, é um mundo sinistro quase, tipo uma coisa que não tem regras, sabe? A gente tem leis, né? Mas as leis, como a gente vê aí, não importam tanto assim. As regras do mundo são mutáveis e o que acontece no mundo é mutável. Então, eu tenho um exemplo da minha vida, né? Que eu fui aprender inteligência artificial e o que eu tiro disso, além do meu conhecimento de programação, é uma maneira de resolver problemas, porque quando você está programando, quase sempre dá errado. Eu conheço poucas pessoas que programam uma coisa e de primeira tá tudo certo. Então, você achar onde estão os bugs no seu programa e consertar, te ensina um pensamento analítico de olhar os problemas de uma certa forma, de cima a baixo, identificar o problema e mudar. Então, o meu ponto é que você ter tantas habilidades, nem que elas sejam, tipo, eu não sou o melhor programador do planeta, de forma alguma, mas eu ter essa habilidade e saber aplicar ela me dá a vantagem no YouTube e em outras coisas que eu faço, porque eu consigo relacionar. É uma coisa meio. Não é um storytelling, mas é uma relação de histórias da sua vida, né? Que eu já vi esse problema de outra forma. Tipo, não era um problema de YouTube, era um problema em outro lugar, mas ele é quase o mesmo. Você relaciona o método de solução porque você já viu o problema em outros lugares. Então, eu vou recomendar esse livro, Range. Se eu não me engano, eu posso buscar aqui o autor. Range é do David Epstein. Eu tenho quase certeza que tem em Ah, português do aí, cara mas do Bulletproof Coffee, não é? Olha só, já li uns 2 livros dele, eu gosto bastante. Não sabia que ele tinha esse livro aí. é um livro bem legal, não é muito longo. Eu li em inglês, mas tenho certeza que tem em português também. E ele é um cara muito inteligente, um estudioso aí que, pô, fez diferença, assim, no minha forma de pensar e do jeito que eu comecei a aproximar as minhas experiências também, de conseguir absorver coisas até de experiências que eu não sou muito fã, talvez que eu não goste muito, mas a gente aprende métodos diferentes de lidar aí com os problemas da vida de negócios, da nossa vida pessoal, né? Eu vou complementar então com a minha visão, cara. Eu acho que a única coisa, ele é um livro muito bom para quem está começando. Eu percebo que eu não sou uma pessoa que, de natureza, não tenho tanto foco assim, né? Porque, por exemplo, eu comecei fazendo vários canais, só que eu não sabia, por mais que seja algo óbvio, que quando tu começa a focar em alguma coisa, né, a energia canalizada, tu consegue fazer aquilo ali crescer mais rápido. Então, meio que uma das minhas primeiras viradas de chave foi, eu estava dividindo a minha atenção entre, sei lá, 100 canais, né? Então, um canal dando 2.000, outro não dando nada, outro dando 5, outro não dando nada, outro dando 10. E daí, quando eu aprendi que, cara, se eu focar em uma ou duas coisas, eu vou ganhar muito mais dinheiro trabalhando menos, né? Que, querendo ou não, a única coisa, ele não te ensina sobre o foco em si, mas ele te ensina sobre a alavancagem, né? É tu conseguir dividir o foco entre outras coisas. Mas eu concordo contigo que a questão, assim, quanto mais tu vai crescendo, tu tem que começar a pensar mais um out, né? Então, é tu conseguir desfocar de várias coisas, mas ao mesmo tempo focar. Então, como se quanto mais tu cresce, mais tu tem que reaprender o que tu já aprendeu, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vejo que para tu começar, né, depois que a gente passa dessa fase da liberdade, que nem o Vicente falou, tem a liberdade, tu tá vivendo hoje no presente o que tu quer, tu tá ganhando dinheiro, tá viajando, mas é normal, né, que em certo momento da vida tu começa a pensar, tá, e o futuro? E quando eu for mais velho, os meus filhos, e o meu legado, o meu negócio, e começa a pensar em equity e tal, tu tem que começar a deixar a liberdade um pouco mais de lado e tu começar a comprar tempo, né? Através do equity. Então, às vezes, tu sacrifica 5 anos ou 10 anos da tua vida para, nesses 10 anos, fazer muito mais dinheiro do que tu faria em 80 anos, ou 100 anos, ou 200 anos, né? Então, a gente começa a trabalhar muito mais. Mas aí, entra essa questão de, para daqui a pouco tu crescer um canal, pessoal, para fazer 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, entra a única coisa
mas se tu quer ir mais além, começar a gerar muito mais valor, tu tem que abrir mão do foco para tu conseguir aprender muito mais coisa. Às vezes, aprender muito mais coisa faz tu ir mais lento, mas tu tem algo mais longo prazo, mais estruturado, que nem o Vicente falou sobre, às vezes eu tô no alto no YouTube e no outro mês eu não tô ganhando grana. Mas quanto mais longo prazo tu pensa, se em um mês tu não ganha tanto dinheiro, tu não tá dando bola, porque tu tá criando um sistema que daqui a 1 ano, 2 anos vai ser uma máquina absurda que, pensando curto prazo, tu não consegue, né? Aí, uma visão que eu tenho, por exemplo, dos americanos, né? Que eu agora estava muito mais próximo deles, então, digamos que o meu networking de canal Dark no mundo era 20% até 2 meses atrás, agora eu me conectei com literalmente todos os players de canal Dark do mundo lá, porque eles estavam lá. E uma coisa que eu percebi é que a galera que está ganhando hoje 200 mil, 300 mil por mês em YouTube, eu vejo que eles têm um conhecimento especializado e técnico de YouTube muito forte, né? Então, canal Dark, os caras masterizaram de uma forma absurda, mas quando vão falar de contratação, de cultura, de gestão, de equity longo prazo, imaturo demais. Então, tu vê que a galera tá meio atrasada nessas questões de business, mas eles estão ganhando muita grana. Só que eu vejo que, cara, se eles perder todo o canal, todos os canais dele hoje, né? Isso eu tô falando dos top do mundo em canal Dark, pessoal. Os top do mundo, se perderem tudo, a única coisa que eles têm é o conhecimento de YouTube. E se o YouTube acabar, os caras não têm mais nada. E hoje, se o YouTube acabar, eu e o Vicente e outra galera também que já está um pouco no jogo mais avançado em questão de estrutura, a gente sabe exatamente o que fazer. E se não sabe, a gente descobre porque o conhecimento range, né, já está muito mais amplo do que só fazer canal Dark. Então, só minha conclusão aqui, né, que realmente a única coisa, na minha visão, é importante no início, mas quanto mais o tempo passa, tu tem que sim estudar outras coisas, estudar outras vertentes, que nem a gente fala, as outras camadas de monetização. Porque se o cara ficar preso só a AdSense, ele vai ganhar muito dinheiro sim, vai ser livre, mas, cara, com um pouco mais de estudo, com um pouco mais de esforço, com um pouco mais de networking, tu consegue ganhar 10 vezes, 100 vezes mais dinheiro no longo prazo, né? Então é conseguir misturar várias filosofias e não ficar só preso só no range ou só na única coisa, mas é a gente conseguir surfar entre tudo isso. Até porque o generalista é isso, né? É o cara sai do especialista para generalista, é o cara que consegue surfar em tudo, entender um pouco de tudo e também contar com pessoas muito boas, especialistas em cada área para a gente somar nisso aí, no nosso projeto, na nossa empresa. Pois é, eu acho que a contratação de hiperespecializados é perfeita, assim. Tipo, eu preciso de um editor que seja muito bom em ser editor. Eu tô cagando se ele é bom em outras coisas. Ele precisa ser hiper especializado nisso, né? Mas eu acho que a galera que quer crescer ao longo prazo e formar um negócio disso no YouTube, você precisa ter muitas, muitas habilidades. E não é só a habilidade de viralizar um vídeo. Você precisa ter habilidades em múltiplas áreas. Então, quanto mais conhecimento, mesmo que não tenha nada a ver com o negócio, conhecimento, eu acho que cabe no seu baú de experiências aí, que um dia vai pintar uma situação que você vai olhar, pô, eu já vi isso. E vai conectar os pontos. Então, acho que é o que você disse aí, não existe um ou outro, eu acho que o Range e a única coisa são dois ótimos livros, mas é saber quais partes você tem que utilizar de cada um para chegar onde você quer chegar, dependendo de onde você queira chegar. Vamos falar então dos outros livros aí, os livros secretos que tu tem na mesa aí, os livros mágicos. Até eu quero saber quais são, puxa aí pra gente. Ó, é a trilogia aqui, eu vou mostrar um por um. São Olha três só. livros do Pejman Ghadimi. Ele é árabe, mora nos Estados Unidos. O primeiro é esse aqui, Third Circle Theory. Eu acho difícil achar em português, acho que só tem em inglês mesmo. Radius e The Gate of Choice. São três livros maravilhosos, fantásticos, assim, e de filosofia de vida. Ele é um cara dos negócios, eu acho que serve muito mais para a galera que é do nosso lado de business, né? Mas todo mundo que quer buscar algo de significativo para a própria vida, assim, você ter a visão de pessoas. Ele tem vários exemplos aqui maravilhosos de pessoas que chegaram num ponto da vida onde você faz a diferença não só para você, não só para sua família, mas para o planeta. Esse é o primeiro, Third Circle Theory. Tem muito a ver, aqui você vê três círculos aqui, são as três fases da vida, os três círculos, e você chegar no terceiro círculo seria o objetivo da vida, que você está vendo aqui, você é o ponto, vendo o mundo de fora, beleza? E é um belo livro, você
entende um pouco como as pessoas evoluem de um cara que faz dinheiro, o cara que, pô, fazer dinheiro é maravilhoso, mas como você parte disso de fazer dinheiro para você alcançar um objetivo maior, né, uma coisa que não só um objetivo, mas um propósito maior, assim. Radius é maravilhoso também, tem um pouco a ver com o Range também. Ele fala bastante sobre, você como separar a sua vida e como você tem impacto em múltiplas indústrias e fazer impacto na vida de pessoas de várias maneiras. É muito, muito bom também. E esse aqui eu acho que é o melhor de todos. Gate of Choice é o terceiro dele. E aí vai para filosofia bastante, assim. Tipo, ele sai um pouco do prático e vai muito para filosofia de escolhas de vida mesmo. Um livro para ler 3, 4, 5 vezes, assim, e tirar coisas diferentes cada vez que você lê. Mas os três eu recomendo muito e um shout out aí pro autor Pejman, ele me mandou esses 3 livros autografados aí. Eu nem leio esses aqui, eu não gosto de passar a página neles, porque esses aqui são mais para eu deixar na estante mesmo. Mas leiam, se você sabe inglês, leiam esses livros. Se você não sabe inglês, aprenda inglês e depois leiam esses livros. Eu acho que, para mim, foram quesitos que foram questões que mudaram a minha maneira de ver, assim. Tipo, eu não tenho nenhum medo de falar que eu entrei no digital completamente para mim, assim, um sentimento totalmente egoísta, assim, não da maneira ruim de se falar, mas no sentido normal da vida, né? Tipo, a maioria das pessoas entra no digital porque quer fazer dinheiro, quer se libertar, né? E quer viver uma vida diferente da que vive no seu trabalho, no seu CLT, ou a galera mais nova aí não quer entrar na faculdade, quer fazer coisa diferente de todo mundo. Mas foram os livros que me amadureceram e me fizeram chegar naquilo que eu te falei de hoje em dia, de estar numa fase mais séria, de estar numa fase mais de olhar minha vida mais para frente e ver como os meus objetivos pessoais podem afetar as pessoas que eu amo e mais para frente até afetar pessoas em massa, né, no mundo. Uma coisa que eu tô pensando até com o papo que tu trouxe agora, a Channels tem muito uma filosofia, assim, né, de 50% entender as pessoas, autoconhecimento, né, realmente 50% filosofia e 50% a mecânica, né, até porque a alquimia ela é feita disso, é 50% externo e 50% interno. E eu vejo, cara, que quanto mais avançado a gente está na vida, geralmente as maiores viradas de chave não vêm do técnico, né, não é estudando funil, não é às vezes a CTR, às vezes é um ponto de vista de alguém. Então, por exemplo, esse mês eu estava agora com um amigo meu, começou com a gente também lá no Mastermind do Ryan, sabe o Luiz Fercama? Lembra dele? Trabalhava com robô de investimento. Cara, o Luiz, ele é um guri que, desde muito novo assim, né? Quando a gente começou ali, eu tinha 21 anos, o cara sempre foi um gênio. Ele era estagiário do banco na época e os nossos papos eram muito avançados. A gente nunca falou tanto de estratégia em si, mas muito de visão de vida. E agora que ele já tá também, cara, ficou milionário como advisor, vendendo infoproduto online também, o cara tem cliente no mundo inteiro. A gente só ficou falando de visão de vida e às vezes ele falando de filosofia de visão de vida, de um insight que não tem nada a ver com YouTube, com venda, com funil. Eu peguei algumas ideias que eu aplicando assim para minha vida fez toda a diferença em um curto espaço de tempo assim. Então realmente ali eu tive um insight que, cara, até com alguns amigos meus e mentores que já são multimilionários assim, a gente não fala tanto de estratégia, mas fala de visão de vida. Às vezes algo que tu muda em ti naturalmente, tecnicamente, tu já consegue mudar assim, sem precisar estudar parada técnica, né? Então, eu tenho muito dessa questão que o salto quântico, né? O próximo passo é a gente entender modelos mentais de pessoas que já chegaram lá e não, por exemplo, o que esse cara sabe de técnica que eu não sei, né? Não é muito mais, por exemplo, sei lá, o Alex Hormozzi, que é um cara que eu vejo muito como uma grande inspiração hoje. Hoje eu não tento ver, cara, o que o Hormozzi sabe de venda que eu não sei, ou de funil que eu não sei, mas eu tento estudar a visão de mundo dele. Tipo, cara, a visão de mundo dele é muito foda, as crenças que ele tem, né? Porque, por exemplo, ele fala hoje, até virou meme, assim, com uma naturalidade que, se eu começasse do zero hoje, eu fazia de 0 a 20 milhões em um ano. E ele fala de uma forma tão natural que tu sabe que é verdade porque alguma coisa da visão de vida ele tem, né? Aí eu queria te perguntar, Vicente, das pessoas hoje que tu conhece, assim, de mais sucesso,
e comparando com pessoas que estão iniciando agora, daqui a pouco já tem alguns resultados bem maneiros e tal, o que que tu vê que essa galera multimilionária que tu conhece tem, que às vezes o iniciante não tem e vai acabar aprendendo? Pô, eu acho que, bom, existem diferenças aí, nos ambientes que eu passei na minha vida, né? Eu acho que até por país mesmo, o americano, por exemplo, é muito diferente do brasileiro, mas eu acho que a galera que tá entrando no digital, entrando no que for, assim, gestor de tráfego, YouTube, o que seja, elas estão procurando por uma libertação, né? Tipo, elas querem sair de uma situação que elas estão, normalmente. E graças a Deus o YouTube ensina bem que não é muito assim. Tipo, você vai se libertar? Vai. Mas o YouTube é o maior sistema a longo prazo que eu conheci no digital, assim. E como gestor de tráfego, você, por exemplo, pode botar o seu preço muito abaixo de todo mundo, começar a fazer uma grana, enfim, tipo, talvez seu serviço nem seja tão bom, mas você, por estar precificando muito abaixo, você vai fazer um dinheirinho, vai viver talvez um pouco. Mas o YouTube, ele ensina você que o longo prazo que é o importante, né? Ele ensina muito que você precisa focar nos detalhes, focar em coisas específicas para você crescer ao longo de alguns anos. E a galera que faz muito dinheiro, que eu conheço, eles têm uma mentalidade de não é eu não nem diria foco, mas é uma coisa de primeira execução, é o cara que tem ideias e executa em um dia no máximo, 2 dias. Pensou, bom, executou. Isso é importantíssimo. A segunda é o que você falou do Hormozi, eu concordo muito da confiança nas suas habilidades. Eu acho que, ainda mais no Brasil, as pessoas têm muita suspeita do digital ainda, porque existem muitos golpes, existem muitos problemas, sim, de verdade. Mas você trabalhar presumindo que não vai dar certo, ou que é um golpe, etc., é impossível de dar certo, né? Você tem que ter, assumir assim, tipo, vai dar certo, ponto, já deu certo. Agora o que que eu tenho que fazer, né? Então eu acho que a confiança, a calma e o pensamento a longo prazo, leitura, eu acho que mudou a minha vida e de muita gente, assim, você ler, você pegar o ponto de vista de vários caras diferentes no mundo inteiro, né? Se você, ainda mais se você lê inglês, você pode pegar referências do planeta todo, pontos de vista do planeta todo e adaptar para sua vida, né? E talvez o foco no dinheiro muda muito. Eu acho que você falou muito bem aí de pensar em equity e comprar tempo, em vez de comprar liberdade. E eu não vou falar mal de liberdade, porque liberdade foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, mas, tipo, eu recomendaria a todo mundo que tá começando ou tá começando a crescer agora, eu diria, já começou a fazer um dinheiro. Cara, aproveita, mas tenta acabar essa fase o mais rápido possível. Tipo, tenta acabar a fase que você tá deslumbrado com a liberdade o mais rápido possível e focar em como o dinheiro vai transformar o seu tempo quando você for mais velho. Tipo, a gente tem que pensar, a gente está empreendendo, né? Não existe muito aposentadoria, pensão. Tipo, se você não guardar dinheiro, você não souber como investir o seu dinheiro, você pode ter feito milhões com o YouTube, com o que for, gastou tudo, acabou. Não tem garantia nenhuma. Tipo, a gente tem que entender que o nosso tempo agora, quando a gente tem energia, ele vale, vamos dizer, vale menos para nossa vida, porque quando você tem menos energia, é muito mais difícil você gastar esse tempo fazendo o que a gente faz. Trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, é muito mais difícil quando você tem, pô, 40, 50, 60 anos. Então, você transformar o seu dinheiro, aprender a transformar o seu dinheiro em tempo, foi uma das melhores coisas que eu aprendi com pessoas aí que estão 2, 5 níveis acima de mim. E também como gastar o seu dinheiro de forma eficiente. Tipo, enfim, tem gente que tem muita grana que gosta de viver a vida no máximo, né? Tipo, ter 2 McLarens, uma mansão, enfim. E é uma coisa que eu aprendi com esse cara aqui também, desses livros, de wealth transfer, transformação de riquezas, né? Tipo, você ter na sua cabeça como que você vai transformar o dinheiro que está parado na sua conta
em algo que você gostaria possivelmente de ter, sem arriscar essa grana. É uma coisa mais complicada, é um conceito de economia, você tem que entender bem, tem que praticar, vai perder um dinheiro talvez fazendo isso, mas desbloqueia coisas maravilhosas na vida, né, tipo, tem umas pessoas que gostam de comprar carro sem perder dinheiro. É possível, no Brasil eu não acho possível, mas nos Estados Unidos é possível você ter uma Ferrari, sei lá, e vender ela acima do que você comprou, ou pelo mesmo preço que você comprou. Não é Redução de impossível. imposto também, né? Tem um sistema lá que, se tu trabalha com mídia, meio que tu deixa de pagar imposto para comprar um. Cara, tu ganha um carro de graça, né? Mais ou menos esse é o mesmo sistema assim. Pois Então, é. eles têm essa vantagem. Você tendo uma empresa aqui, você pode ter um carro e tirar ele todo do seu imposto de renda. Tipo, são várias técnicas de entender o dinheiro como energia girando e você alocar ele em certas coisas, do que você simplesmente falar, pô, tô milionário, vou comprar ali o que for. Tipo, não, a vida não é tão fácil assim para quem não trabalha com garantias. A gente não trabalha com garantias. A gente trabalha com risco. É por isso que a gente é remunerado bem, porque a gente trabalha com risco. Então, você aprender primeiro a comprar tempo e depois usar o risco ao seu favor, expandir o que o seu capital faz por você e por os seus objetivos de vida, são coisas que eu ainda não apliquei, tá? Eu não, não tenho Ferrari, não tenho carro, inclusive meu carro tá quebrado, é um carro velho. Mas, tipo, se as pessoas têm esse objetivo de vida, se você quer viver uma vida que é cara, pelo menos aprende a como que o dinheiro funciona e como que você pode alocar a sua riqueza de uma forma que não vai te quebrar. Porque o risco é todo seu. Não tem banco por trás, não tem emprego por trás, não tem empregador por trás. O risco é nosso. Então saiba que o dinheiro que você ganha agora, ele pode ser muito valioso no futuro e você tem que saber como trabalhar ele para ser uma alavanca e não um medo, né? Cara, aproveitando isso que tu falou de entender o dinheiro como uma energia, e já trazendo esse gancho da filosofia em si, eu aprendi agora, paguei uma mentoria bem cara do Brazão, né? Fernando Brazão, mandar um salve para ele aí. Em breve também, talvez aí no Channels Cash. E, cara, ele me fez trocar a mentalidade para uma coisa muito normal na vida de todo mundo, só que ele me fez enxergar uma outra forma que até hoje eu estou digerindo, assim. Então, a mentoria foi umas 2 semanas atrás e todo dia eu tenho uma ideia nova disso que ele me falou e eu vou anotando nas notas e eu começo a aplicar na vida. Então, por exemplo, tráfego pago, né? O tráfego pago, a gente hoje gasta bastante dinheiro no tráfego pago mensal aqui na empresa. E aí o Brasão me perguntou, Cassi, e hoje realmente tráfego pago tu vê como o que na tua empresa? Eu penso, né, não é um gasto, é um investimento, porque eu invisto dinheiro e ele volta. E ele falou assim, ó, tá, e se tu pudesse ganhar dinheiro enquanto tu põe dinheiro no tráfego pago? Eu, como assim ganhar dinheiro? Cara, e se o fato de tu investir dinheiro em tráfego pago fizesse tu ganhar mais grana e tu pegasse todos os leads que tu tem hoje de graça? Eu, cara, tem como fazer isso? Né? Porque tu para pensar, que loucura, né? Porque hoje, para mim, sei lá, eu ponho X e volta X. E se eu botar X, botar, o fato de eu botar, sei lá, 100 mil por mês em tráfego pago, me fizesse ter lucro e o resto, tudo que eu já ganho, ganhasse mais dinheiro ainda. E eu pensei, Brasão, tem como fazer isso? Que loucura. Tem como. E ele me ensinou. Daí eu parei para pensar, cara, que viagem, né? É forma de pensar e dele me trouxe, né? Não foi eu que inventei, quem inventou foi o Russell Brunson, essa forma. O Russell Brunson é um cara que ele tem um funil hoje que uma das empresas dele faz 100 milhões de dólares por ano. Então, cara, olha como um cara que fez 100 milha por ano pensou para fazer 100 milha por ano e tu vê que não é coisa técnica, não é apertar botão, não é a cópia em si, mas é a forma de ver. Né? Então, a filosofia é muito da gente, né, aprender a pensar, porque hoje em dia tem essas escolas nossas, faculdade, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ensino médio, nos Estados Unidos, no Brasil, e em grande parte do mundo, que é um sistema que ele não foi feito para a gente aprender a pensar, foi feito para a gente ser operador de máquina, de fábrica, né? Aquele sistema ali da Prússia, né? Inventado na Segunda Guerra Mundial, que é hoje o que as escolas são, o que o MEC acaba meio que tornando o padrão aqui. Mas a escola da vida mesmo, a escola do ser, é a filosofia que o princípio é te ensinar a pensar. E quando a gente começa a pensar nessas paradas, entra no que o Vicente falou do AI lá no início da nossa conversa. Cara, ao invés da gente pensar o que pode fazer, o que a gente não pode fazer na AI?
Porque, pô, mas será que não dá para fazer isso aqui? Daí tu pensa que tu consegue. Então, só da forma da gente pensar, e obviamente o Vicente trouxe a questão de executar, né? É tu pensar e executar, não só ficar no mundo das ideias e, ia ser legal se eu fizesse isso aqui. Pô, o GPT faz isso aqui. Legal, um dia eu vou fazer. Cara, nesse um dia eu vou fazer, tu já perdeu. Então, o cara que é o muito foda, ele fica pensando em coisas novas, vai lá e executa, e tu vê que realmente o céu é o limite. Na verdade, nem o céu é o limite, né? Quando tu aprende a pensar. Então, meio que essa mentalidade é sempre fazer as perguntas certas e ser corajoso para ir lá e fazer, tá ligado? Tipo, sempre quebrar a Matrix, né? Porque sempre tem um sistema muito foda que a gente não tem noção e daqui a pouco tu vai lá, tu pensa, tu executa e tu descobre que um bilionário já pensou isso. Depois, sei lá, tu lê um livro um ano depois que um bilionário teve essa ideia, ficou bilionário com uma ideia que tu também teve do nada. Aí tu começa a pensar, cara, eu não sou tão louco assim. Então, tu vai seguindo, 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 e o resultado vem muito disso, né? E o mundo é dos loucos, né, Cassiano? O O mundo mundo é é de dos quem, loucos, exatamente. o mundo é de quem ousa fazer o que as pessoas não fazem. Então, executar é o maior de todos, assim. Tipo, pensou, pode dar certo? Só testando. Só testando que você vai saber se pode dar certo ou não. Ô Vicente, hoje se tu não trabalhasse com o YouTube, o que que tu faria? Técnico de futebol americano. Na moral, por quê? Cara, eu fui jogador há muito tempo e, tipo, não é nem isso que me atrai muito, porque me dá vontade de jogar. Eu estar ali do lado do campo e eu não poder jogar me dá uma saudade, assim. Mas meu tempo de trabalho aí foram 3 anos na Rio Football Academy, lá na Barra da Tijuca. Foram anos maravilhosos. E eu entendo o trabalho que eu fiz, não só como formar jogadores, assim, como formar homens, tipo, líderes e pessoas que pensam, e, enfim. É um trabalho que me dá muita gratificação, assim, além que eu adoro ganhar. Mas eu acho que ser técnico é uma coisa que me dá muita vida, assim, tipo, energia de vida, assim, tipo, além de toda a parte do esporte, eu poder ajudar esses moleques a crescerem e pensarem melhor quando eles têm 16, 17, 18 anos, é uma coisa que eu acho muito boa. E eu não tenho muita paciência para ser professor, eu assumo aqui, tipo, se eu fosse professor de sala de aula, eu não sei se eu conseguiria. Mas quando eu posso, pô, os moleques estão com muita energia, eu boto eles para se bater e acabou, tipo. Essa de estar do lado de fora, assim, o esporte, poder trabalhar com isso foi muito, muito bom. Eu sou muito grato aí pelo meu chefe, Patrick, e o Bruno. Então eu acho que seria isso. Se eu não tivesse na internet, principalmente no YouTube, eu estaria buscando a forma de ser técnico aqui nos Estados Unidos. E como tu se vê daqui a um ano? O que tu vai estar fazendo exatamente daqui a um ano, novembro de 2024? Vou manifestar aí. Ah, bom, vamos lá. Eu vou solidificar o meu trabalho aqui como consultor. Tipo, eu quero trabalhar consultorias mensais mesmo, trimestrais, contratos de longo prazo, em vez de consultorias de uma vez fixas. Enfim, eu quero trabalhar com solidificar esse trabalho de viralização de canais. Eu acho muito gratificante. E eu quero estar construindo o projeto que eu te falei aí. Eu quero voltar com alguns canais para num projeto de 5 anos aí eu estar com esse objetivo aí que eu te contei no off, né, de ter uma Globo, né, um fundo de investimento aqui, assim, de ativos digitais. Eu acho que é o meu pensamento agora, assim, é solidificar o meu trabalho, talvez me mudar de novo. Eu acho frio aqui de Nova York uma coisa um pouco chata, eu sou um cara do calor, mas é isso. Eu solidificar esse meu trabalho, ajudar minha mãe, ajudar meu irmão e começar um trabalho verdadeiro a longo prazo, assim, de 10, talvez 5, 10 anos. Vicente, tem muita gente iniciante hoje que está nos acompanhando, que está com medo de criar um canal no YouTube, ou cria e quer desistir rápido porque os primeiros 3 vídeos não bombaram, ou até algumas pessoas, assim como eu, assim como tu, que começam a ganhar dinheiro, mas às vezes é tanta grana que fica meio assustado, não sabe se vai dar certo, se o YouTube vai acabar e tal. Então, cara, dá um recado para essa galera aí que com certeza eles se inspiraram muito na tua história hoje. Tu sendo um mentor, tu sendo um técnico aí para eles, o que que tu faria? O que que tu falaria? Eu acho que, bom, o meio de educação no mundo, como você falou, faz a gente ser operador de fábrica, assim. Você tem uma mentalidade de. Até as escolas de administração não ensinam nada sobre administração de negócios. Te ensinam a você fazer parte da máquina, né? Então,
uma porrada que o Ryan me deu há uns anos atrás, e eu acho que ainda é válido para quase todo mundo no planeta: pare de ouvir as pessoas que não chegaram onde você quer chegar. Não importa o quanto o cara ele tem sucesso, pode ser o Elon Musk, se ele estiver te dando um conselho de como é virar um dono de fábrica de carro, e você não quer ter uma fábrica de carro, para que você vai ouvir ele, entendeu? Você pode ouvir o cara, mas se você quer conselho para sua vida, ouça pessoas que chegaram onde você quer chegar, assim. 2, pra galera que começou no YouTube, tá cambaleando, ou já começou fazendo dinheiro, mas talvez não saiba como administrar, não sabe como pensar agora. O mesmo que a gente faz no YouTube é válido para a vida, né? A Channels ensina vocês a olhar os canais alheios, ver o que deu certo, espelhar e replicar. A vida é muito você olhar o que deu certo para os outros, espelhar e replicar da sua forma, do jeito que você é. Não tenta ser outra pessoa, sabe? Tenta ser você mesmo, mas replica ações que deram certo para outras pessoas. Se você quer ter liberdade, talvez você não leve o lado de business muito para sua vida, você quer ganhar um dinheiro e poder fazer o que você quiser, viajar, enfim, viver uma vida barata, mas pelo mundo. Se espelha nas pessoas que fizeram isso, vê o que eles têm em comum e aplica para sua vida o mais rápido possível. O tempo é a única coisa que a gente não pode salvar, a gente não pode economizar. É muito difícil de comprar. Talvez algumas pessoas consigam comprar, mas só os caras mais ricos aí do mundo. Então, não desperdice o seu tempo. Analisa, espelha, aplica, chega onde você quer chegar, não onde as outras pessoas querem que você chegue, que a vida vai dar certo. Vicente, dá um feedback sincero aí sobre a Channels e se tu sentir o coração, recomenda aí pra galera. Como não? Eh, a Channels mudou a minha vida 100%. Quando eu conheci o Cassiano, eu era um moleque ainda, eu tinha 22 anos, ainda sou moleque, mas assim, eu tinha 22 anos, tipo, perdido, eu tinha machucado, não podia mais jogar o jogo que era a minha paixão, assim, eu estava entrando no digital sem saber o que fazer, e mudou a minha vida de múltiplas formas. A gente pode falar de dinheiro, porque dinheiro é, né, a coisa que a gente trabalha para isso, né, a gente trabalha para ter dinheiro, para ter tempo, para ter liberdade, mas a verdade é que você mudar de mente e você acreditar numa coisa que pode dar certo, assim, que a gente já provou, eu sou prova, você é prova, que você pode sim trabalhar na internet, você pode trabalhar criando conteúdo, botando a cara, sem botar a cara. Você acreditar nisso, você entrar num grupo que tem tanta gente que acredita nisso, que faz isso dar certo, é mágico, assim. Então, recomendo 100% aí, qualquer produto do Cassiano eu compraria sem pensar 2 vezes. Massa. Gurizada, o Channels Club hoje, e o Vicente está de prova aqui. Melhor curso do mundo, melhor suporte do mundo, melhor ambiente, com os maiores encontros de networking, todo encontro. E até o Sérgio me falou ontem que teve uma aula lá no clube que era como fazer um e-book para botar no seu canal. Quando eu vi na grade, né, tipo, eu achei, cara, interessante e-book e tal, segunda camada de monetização. Aí teve um case nosso que estava fazendo R$ 1.000 por mês, o cara fez mais 9 mil só por causa de uma aula. Então, vocês estão perdendo muito dinheiro de estar fora da Channels. Quem quiser colar aí, link aqui no comentário fixado ou lá no nosso Instagram, @cassiano.girardi, só chamar a gente que vocês entram no clube, beleza? Vicente, dá uma última palavra aí para a gurizada. Se quiser mandar um salve, manda um salve aí para. Assim, ó, quem foram as pessoas que mais te ajudaram ali no Up-Level, no Gold? Manda um salve pro pessoal aí, agora é o momento. É, cara, Davi que mora na Austrália, não sei o sobrenome porque ele só deixa Davi Bravíssimo. no Em breve Davi, tem também. ajudou pra cacete, monstro. Silas, um dos caras mais inteligentes que eu conheci na internet, de longe, monstro. Você, a Ju e a Ricelli aí também, o Sérgio, com certeza, 3, 4 monstros aí do YouTube no Brasil. E que mais a galera que me ajudou na vida aí, eu queria dar um abraço especial aí pro Cassiano, que, porra, mudou minha vida. Um abraço pro Ryan, que me deu os primeiros tapas na cara aí, que, querendo ou não, a coincidência que eu acabei conhecendo aí o Cassiano. E um abraço especial aí pra minha mãe, que mudou 100% a minha vida, assim, não seria a mesma se não fosse a minha mãe. Então, um abraço Eu pra tinha ela nem também. nascido, né?
Então, isso muito, muito grande para minha mãe. É isso, é isso. Boa. Recadinho final, então, para dar mais uma motivada na galera, que a galera vai ser desse episódio, vai fazer vídeo pra caramba, vai fazer capa, geralmente é assim, né? A galera sai e fala assim, meu, fiquei tão pilhado que eu virei a noite fazendo vídeo. Manda um salve para essa galera aí, pros sonhadores que não desistiram ainda, vão continuar e vão estar em breve aí com a gente, viajando o mundo, ganhando dinheiro do YouTube. Vamos lá, o recado final é o seguinte: vocês façam o que faz sentido para vocês e façam o que faz vocês acordarem todo dia com vontade, assim. Eu tô falando de mudar a tua vida não é fácil, eu não tô falando que todas as partes vão ser legais, mas, tipo, acreditem no projeto e no porquê do projeto que vocês estão fazendo. Ouçam vocês mesmos, ouçam a galera que chegou onde vocês querem chegar e pesquisem muito, estudem muito como trabalhar mais rápido, como trabalhar melhor, mais inteligente. E foquem no que vocês querem fazer, não desperdicem a vida de vocês, que o tempo é muito curto e a gente quer passar o nosso tempo aí com a galera que a gente ama, com a galera que a gente cresceu. Então, quando você tem que trabalhar, vamos trabalhar e vamos fazer dar certo. É isso. É isso, gurizada. Gratidão, Vicente, por estar com a gente. Por favor, faça um favor pra gente. Fiquem ricos aí, sejam felizes, que é o que a gente quer passar aí pro mundo. Tamo junto, até o próximo episódio, gurizada. Valeu!